Oi gente, tudo bem? Muito obrigada por clicarem aqui no meu vídeo. Meu nome é Nicole, pra quem ainda não me conhece, está chegando aqui agora no canal. E sim, faz isso que umas 2 semanas ou pouco mais desde a última vez que eu postei alguma coisa aqui. É, tava meio que beirando burnout, né? Uma estafa mental, então meio que me dei licença pra não postar. Mas tava ficando agoniada também, preocupada, e eu não, vamos voltar aqui com a rotina, e enfim. E hoje pra, né, apimentar aqui um pouquinho as coisas, tô trazendo aqui um tipo de vídeo que fazia tempo que não trazia, que era meio que 2 por 1, em que eu comparo 2 perfumes da mesma linha, ou... basicamente, não da mesma linha, mas meio que da mesma sequência, mesma família. E comparar, né, se o original é melhor que é, o eu vou falar descendente, mas não é descendente. Esqueci a palavra agora. Enfim. Enfim, a ideia é comparar os dois pra ver se tem muita diferença, né, a questão das performances, se uma é melhor que a outra, custo-benefício, essas coisas todas. E, pra surpresa de alguns, definitivamente pra mim é surpresa, porque alguns meses eu dei um limpo aqui nas coisas, né, incluindo nos meus perfumes. E, gente, eu achei, não um, não dois, mas 3 Egeus que estavam escondidos, né, guardados no fundo aqui das coisas, do armário. O que pra mim foi uma surpresa e uma fonte de vexame, porque meses atrás eu fiz publiquei um vídeo em que eu meio que fazia resenha do que seria o último Egeu do canal, só que não era, porque ainda faltavam esses 3. 2 dos quais, como vocês viram pelo título, eu tô trazendo agora, né, pra fazer a comparação, que são o Egeu Shock, não, pera, e o Egeu Shock Berry. Que esses daqui, honestamente, eu esperava mais. São uma fonte de uma certa frustração pra mim. Porque assim, na loja, eu lembro de sentir eles, não lembro se eu senti na pele ou se foi no papel, provavelmente foi no papel. Eu achei eles uma delícia. Tipo, nossa senhora, que gostoso, sabe, docinho, chocolate, aquela coisa toda, cheia de sobremesa. Beleza, aí eu fui testar eles esses dias, né, tipo, eles ainda estão dentro da validade, então não é como se tivessem estragado nem nada. Né, porque eu comprei esse daqui o quê? Foi em 2023, quase um ano, um pouco, entre um ano, quase um ano, não, pera, tô doida, quase 2 anos, entre 1 ano e meio e 2 anos desde que eu comprei eles, só agora que eu tô testando. E na minha pele eles não funcionaram do jeito que eu esperava, né? As minhas expectativas foram frustradas porque as notas, né, descritas, notas, acordes e tudo mais, e a experiência na loja, dá a entender uma coisa e na realidade acabou sendo outra. Aqui é os frasquinhos. Os frasquinhos são umas gracinhas. Se bem que dessa linha todos eles são bonitinhos, não tem meio que pra onde fugir, né? Apesar de que eles poderiam de repente ter trabalhado um pouco na coloração. Tipo, sei lá, aqui o Egeu poderia ser marrom só pra denotar o chocolate, sabe? Aqui o Shockberry meio que faz sentido. Mas enfim. Então assim, né, já meio que resumindo a ópera, pra mim não funcionou, mas eu vou entrar em detalhe do porquê. E se um deles salva. Honestamente eu não sei ainda, mas vamos lá. Começando com o Egeu Shock, que foi lançado em 2011,
pelo Boticário, é considerado... Os dois, né, pela Boticário, são considerados florientais gourmand. Apesar de que no Fragrantica aqui lá fala que era um oriental baunilha. Eu acho que o Floriental Gourmand definitivamente faz bem mais sentido, porque a ideia toda, o conceito todo é realmente ser uma coisa mais, né, remetendo à comida, né, por isso gourmand. Aí os acordes, a gente tem doce, baunilha, lactônico, chocolate, especiado quente, frutado, atelcado e âmbar. Desses 8, né, listados pelo Fragrantica, eu só consegui sentir o doce e o frutado. O resto se perderam. Pelo menos na minha pele, sinto nada disso. Aqui eu sinto um pouco da baunilha, um pouco da cremosidade do chocolate, do lactônico, mas na minha pele nada disso acontece. E no ar, é mais a fruta, a parte frutada, né, a parte mais da abertura, e ainda assim aqui se perdeu rapidinho. Ah, se estão ouvindo alguma coisa, algum barulho assim, é o ventilador aqui que eu coloquei aqui na bancadinha, porque tá muito quente e não dá pra manter a janela aberta por conta do som da rua e da construção aqui perto. Então temos o ventilador aqui pra refrescar aqui um pouco. Enfim, aí voltando, né, aqui para as notas de topo eles descrevem como tendo chantilly cremoso, pêssego, limão siciliano, fruta e frutas silvestres. Lá no Fragrante, que em vez de frutas silvestres colocaram bagas vermelhas, que deu quase a mesma coisa. Aí nota de coração, flor de laranjeira, pêssego de novo, chocolate, chocolate quente e creme de leite. Se não me engano, no Fragrante colocaram chocolate mexicano e só leite, em vez de creme de leite. Aí, notas de base, a gente tem um misca, baunilha, benjoim, madeiras cremosas, âmbar e sândalo. Então, assim, é uma baita lista de notas. Tipo, véi, se eu traduzisse isso pra uma receita de comida, seria uma baita sobremesa, sabe? Tem quase tudo pra dar certo. Só que, pra mim, né, a projeção ficou super leve e a duração não passou de 3 horas e meia. Esse daqui, um perfume que era pra ser, tipo, o chocolate mais doce que dá pra imaginar, com todas essas notas, sabe? E, no entanto, eu não sinto nada. Eu sinto a presença das frutas, principalmente do pêssego, e eu que acho meio estranho, porque aqui na descrição fala... aqui fala, uma combinação de cheiros fascinantes, chocolate, creme de leite, chantilly, e para ficar ainda mais apaixonante, um toque final de flor de laranjeira com damascos. Que imagino que seja o pêssego, né, Existe diferença entre damasco e pêssego, ou damasco é só pêssego seco? Eu deveria ter pesquisado isso antes de vir aqui. Enfim. Então, assim, eu acho que pra mim, principalmente na primeiro dia de experimentar, isso daqui na minha pele não funcionou porque, além da leveza e da curta duração, a nota de abertura com esse pêssego e acho que com a presença do limão siciliano também meio que deixou o negócio azedo. Eu só consigo sentir o acidez ou azedo. Não é nem acidez. Sei lá, acho que há um excesso de pêssego que meio que ou azedou ou amargou o que deveria ser doce, sabe? Não funcionou pra mim. Não consigo sentir o doce, principalmente na primeira hora.
é só esse amargo, tipo um amargo de remédio, gosto de remédio amargo. Dá certo não. E assim, à medida que vai secando, que seca muito rápido, né? Tipo 3 horas e meia de duração na pele, o que é isso? Só no finalzinho que eu consigo sentir o chocolate e um pouco da parte mais cremosa. E ainda assim, é o quê? Os últimos 20, 15 minutos finais do perfume na minha pele, tipo, não adiantou muita coisa. O que é bem frustrante, porque tinha tudo pra ser um perfume incrível. Então acho que esse daqui, de repente, testando ele com, né, pra fazer layering, né, combinar ele com outros perfumes, principalmente ele por cima, né, um perfume mais pesado ou intenso embaixo e esse daqui por cima, de repente vai funcionar melhor, né, destacar alguma nota, alguma coisa assim, porque ele sozinho, pra mim, infelizmente, não não funcionou. Aí a gente tem depois o Egeo Shock Berry, né, como falei, também é um flor oriental gourmand, e aqui na descrição fala: o contraste da dose extra de chocolate combinada com o azedinho doce e viciante das frutas vermelhas que te envolve como um abraço. Esse daqui eu gostei um pouquinho mais, né, principalmente em relação a sensação, né, as notas de abertura. Gostei bem mais do que do choque. Ele é... Eu senti ele bem mais doce. Bem mais frutado. E um pouquinho mais equilibrado em relação às outras notas. E esse daqui, né, o Shockberry, foi lançado em 2022. E no Fragrantica só tem 5 acordes listados que encontrei lá. O doce, o frutado, chocolate, especiado quente e, pra minha surpresa, o fresco. Que honestamente não sei de onde eles tiraram, talvez porque o frutado... Não faz sentido. Porque as notas aqui, fora as notas de topo, o resto não é exatamente aquém de ser um perfume fresco. Mas enfim. Desses acordes eu sinto, né, com certeza, assim como o outro, o doce e frutado. Mas eu sinto também mais o chocolate, né, não tão forte quanto era de se esperar, mas pelo menos eu sinto ele mais do que no Egeo Shock. Aí as notas de topo a gente tem novamente o limão siciliano e as frutas vermelhas, mas tem pera também. Aí as notas de coração a gente tem freze, lírio do vale, toffee e chocolate. E notas de coração. Eu falei certo? Ai, não amo mais. Aí notas de base a gente tem benjoim, sândalo, almíscar e praliné. Aí, só que aqui cai também na mesma questão, mesma problemática que o Egeo Shock. Continua sendo leve e a duração dele continua a mesma. 3 horas, 3 horas e meia. Só que pelo menos a abertura é doce. Eu consigo sentir a presença das frutas vermelhas, principalmente. Né? Acho que a pera trouxe esse acorde um pouquinho mais fresco que é descrito nos acordes. E eu sinto a presença do chocolate já na abertura, o que no outro eu não sinto. É muito mais o pêssego do que chocolate. E aqui eu consigo sentir mais uma combinação de frutas vermelhas com chocolate. Né? É um pouquinho mais cremoso. Né? Acho que por conta do caramelo, né? O toffee. Então deixa ele doce, mas
é muito suave, é muito leve. Ele não projeta. Na minha pele ele não projeta direito. Tipo, sentindo aqui, mesmo eu colocando aqui no ar e na minha pele, eu não sinto realmente o doçor, né, o perfume se expandindo nem nada. Então é bem... A menos que o meu nariz esteja cego, tanto meu nariz quanto meu cérebro estejam cegos aqui para as moléculas do perfume, né? Pode ter acontecido, mas acho improvável. Mas eu não sinto nada. Eu tenho que cheirar aqui na pele para poder sentir o que quer que seja. Então, assim, pelo menos esse daqui, eu acho que o Egeo Shock Berry, ele condiz mais com a proposta, né, do perfume, né, ele... Não é em questão de performance, né, duração, projeção, essas coisas, mas pelo menos em relação às notas, acho que ele entrega mais do que o Egeo Shock. É, com certeza. Mas assim, continuo também achando que nem o Shock, de repente ele também vai funcionar melhor como perfume para combinação com outros perfumes. Tô pensando agora se de repente combinando esses dois vai ter um resultado melhor. Pera aí. Passei esse daqui aqui nesse braço. Então vamos... Pera. Aqui tem o Choque. Deixa eu ver se o... Shock Berry com choque de repente. Acho que não fez muita diferença não. Deixa eu ver aqui ao contrário. Ups. Também não fez sentir muita diferença não. Se bem que... Nope. Não fez nem a diferença. Tentei combinar esses dois juntos, né, em ordem diferente. Né, choque por baixo, Egeo por... Shock Berry por cima nesse braço. Fez nem muita diferença. Aí o Shock Berry por baixo e o choque por cima. Acho que ficou um pouquinho mais frutado. O frutado mais doce, né? Não tão amargo que nem ele sozinho, mas só também, continua leve. Bom, vamos ver se de repente combinando eles, fazendo layering com outros perfumes, de repente eles funcionem melhor, né? Pra não ser um total desperdício. Eu sei que na linha tem outros... como é que fala? Gente, tá me fugindo. Isso que dá ficar sem gravar por tanto tempo. Que se perde o costume e o vocabulário. Eles desenvolveram outros... né? Contratipos não é a palavra. Flankers. Outros flankers. Do Egeo Shock. Acho que recentemente lançaram um novo Shock alguma coisa. Tem o Shock Berry e acho que mais outros dois tipos de choque. Que eu não conheci e não tenho pressa de conhecer. Né? Na verdade, eu nem parei pra checar as notas e os acordes deles. Acho que foram lançados nos últimos 2 anos, 1 ano e meio. Então eu tô por fora, mas né, se vocês conhecem, né, deixem aqui nos comentários, né, a experiência de vocês com esses Egeos, né, da linha Choque em particular, se vocês concordam, discordam, gostam, não gostam. Honestamente, espero que vocês tenham tido uma experiência melhor que eu em relação à performance com esses perfumes, porque meio triste. Tipo, não são... A proposta é incrível.
a questão não é essa. É realmente que pra mim não funcionou. Acho que de repente, pro dia a dia, acho que de repente uma coisa positiva deles serem tão leves e terem uma duração tão curta é porque, como a proposta é ser um perfume muito doce, o fato deles terem a performance relativamente, não relativamente, mas realmente fraca, né, ainda mais no calor aqui da Paraíba, eles acabam não ficando enjoativos, sabe? Não corre esse risco de é, se expandirem demais e, sabe, ficar muito aquele doce muito melado, enjoativo, de dar dor de cabeça, de me incomodar ou incomodar quem estiver perto. Então, pelo menos tem esse lado positivo. E assim, se estivessem funcionando como eles provavelmente projetaram para funcionar, e que pra mim não deu certo, seria realmente o tipo mais perfume mais casual, mais pro dia a dia, mais pra eventos informais, sabe? Tipo, indo pro shopping, um passeio, alguma coisa assim. E acho que transita entre eventos diurnos e eventos noturnos. Acho que tem essa versatilidade. Mas isso daí é mais eu conjecturando, né? Eu meio que fazendo essa previsão de como eles funcionam, dos ambientes em que eles devem funcionar, porque, né, não é só pelo perfil, né, outros perfumes com um perfil parecido a esses daqui, né, meio que tem o mesmo, deu o mesmo, não diagnóstico, mas a mesma qualificação. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fazia tempo que não trazia um vídeo desse tipo, então é divertido de fazer. Não sei quando que vai ser o próximo Egeu, acho que, né, selecionei aqui alguns para trazer para os próximos vídeos, né, para dar uma variedade. Aí, na verdade, eu ia fazer só um Egeu, só que eu pensei, faz tempo que eu não faço um comparativo direto entre dois da mesma linha. Vou fazer isso agora, né, só pra dar uma diversificada aqui de novo, que tá precisando. Então é isso, deixa aqui nos comentários a experiência de vocês com essa linha do Egeu, né, as novidades também que tiver aí da linha, se vocês quiserem comentar, vou adorar ler, interessado em saber, né, se mudar muito, se foram bons acréscimos ou não pra linha, se faz sentido. Curtam o vídeo se vocês gostaram, espero que sim. Se inscrevam se ainda não estão inscritos, compartilhem o vídeo, ativem o sininho de notificação e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!